Os Estados Unidos acionam o modo defensor do mundo e mostram todo o seu poder. Enviam para a Coreia do Sul um submarino nuclear e vão entregar para a Ucrânia um dos melhores sistemas antiaéreos de todo o planeta, o sistema Patriot. É os Estados Unidos mostrando quem realmente manda e mostrando toda a sua capacidade militar. Para você entender tudo o que está acontecendo neste momento na geopolítica internacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. As notícias da geopolítica internacional não param e os Estados Unidos tentando mostrar quem manda no mundo, fazer frente aos anúncios, aos acordos que foram assinados justamente essa semana, fazer frente à Rússia. Esse é o principal papel dos Estados Unidos nessas próximas semanas, já que a China no momento está quietinha e o Vladimir Putin colocando as manguinhas de fora. Se liga na primeira reportagem que eu trouxe para você no dia de hoje. O antagonista diz assim na sua manchete: porta-aviões dos Estados Unidos chega na Coreia do Sul para exercícios militares. E não é qualquer porta-aviões, é o Theodore Roosevelt, um dos melhores porta-aviões dos Estados Unidos, um porta-aviões nuclear. Você aí sabe do que se trata um porta-aviões? Simplesmente a arma de guerra mais importante e mais poderosa de todo o planeta, tirando, obviamente, os mísseis e bombas nucleares. E um porta-aviões pode parecer um navio gigante cheio de aviões dentro, mas é muito, muito mais do que isso, porque um porta-aviões nunca navega sozinho, afinal, ele é muito grande e lento. Então ele tem todo o poderio embarcado com os seus aviões de alerta antecipado, helicópteros, aviões de caça. E no caso dos Estados Unidos, são várias dezenas de aviões embarcados nesse porta-aviões, mas também ele é seguido por um Strike Force, ou seja, uma grande quantidade de embarcações, incluindo até submarinos nucleares, para fazer a escolta desse porta-aviões. Na prática, esse porta-aviões leva com ele uma quantidade tão grande de navios que sozinho é capaz de ser maior do que a marinha de vários países do mundo. E isso, por si só, é uma demonstração muito grande de força, principalmente na região da Coreia. Se liga nas letrinhas pequenas para você entender exatamente o que está acontecendo. Neste sábado, o porta-aviões nuclear americano Theodore Roosevelt atracou na cidade sul-coreana de Busan, marcando um importante desenvolvimento em estratégias de defesa colaborativas entre os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul. Essa iniciativa se enquadra nos esforços contínuos dos três países de solidificar uma frente unida frente aos desafios de segurança impostos por potências regionais. Ou seja, caso você não saiba, isso é a título de curiosidade, tá? O nome dos porta-aviões americanos são nomes de ex-presidentes americanos. Então, Theodore Roosevelt é um ex-presidente americano e os porta-aviões americanos são todos nucleares. Uma coisa bastante importante aqui que eu quero ressaltar. Muita gente vem aqui nos comentários e coloca assim, ó, fala que a Rússia tem o poder de destruir o mundo, que a China também, são países poderosos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui muito simples, tá? Hoje, no mundo, os Estados Unidos é o único país capaz de levar a guerra a qualquer parte do planeta Terra. Ele é o único país que tem capacidade logística, que tem armamento suficiente para enviar uma força militar poderosa para qualquer nação do planeta. China não tem essa capacidade, Rússia não tem essa capacidade. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos têm hoje 11 porta-aviões nucleares juntamente com seus grupos de escolta. A China e a Rússia têm um cada. A China ainda tem porta-aviões em construção, mas somente esses que estão em construção que são de fato nucleares. Os que estão em operação no atual momento são movidos a óleo diesel, ou seja, a capacidade americana de combater para além do seu território é infinitamente superior à de qualquer outro país do mundo neste momento. Então não me venha com comentários dizendo do poder e da capacidade da China ou da Rússia, que frente à capacidade americana neste momento é muito pequena.
Claro, falando de armas tradicionais, não estamos falando das armas nucleares, porque, como você sabe, são armas de dissuasão e não armas para serem efetivamente utilizadas. E não se esqueça, tá? Estados Unidos tem hoje o que se diz, o que se acha, o segundo maior arsenal nuclear do mundo, o que é muito controverso. O país mais rico do planeta, que tem capacidade de fazer manutenção no seu armamento, teria menos armas operacionais do que a Rússia, que até pouco tempo atrás estava falida, que dos anos 2000 para cá, devido ao aumento do preço das commodities e da dependência do gás natural da Europa, passou a ganhar mais dinheiro, mas assim, não chega nem perto da economia norte-americana. Então, que isso fique claro, os Estados Unidos pegou um dos seus porta-aviões e enviou justamente para a Península da Coreia para proteger o Japão e a Coreia do Sul. A simples presença desse porta-aviões naquela região é suficiente para ser uma ameaça real para todos os países daquela região. Entenda isso. Esses porta-aviões americanos são extremamente poderosos e não há nada no mundo hoje que faça frente a esse tipo de armamento. Seguindo aí, segundo parágrafo. A presença do Theodore Roosevelt em águas sul-coreanas não é apenas um símbolo de força, mas também um portador de esperança para estratégias de defesas mais integradas e eficazes na Ásia. A colaboração entre as nações aliadas se mostra essencial para a manutenção da ordem e estabilidade frente aos crescentes desafios no cenário geopolítico atual. E aí tem mais um ponto importante a ser analisado. Estamos falando aqui dos Estados Unidos, a maior potência econômica e militar do planeta, que está indo prestar ajuda militar, uma espécie de solidariedade geopolítica para outras duas nações muito ricas, em especial o Japão. O Japão, que é um país pacifista desde o final da Segunda Guerra Mundial, que investe apenas 1% do seu PIB na área de defesa, mas lembrando que eles têm um dos maiores PIBs do mundo, e não o fato de eles investirem apenas 1%, isso é mais do que a maioria dos países do mundo investem. Só que agora o Japão já começa a ter uma mudança de postura, voltando a se armar, voltando a estar mais atento à questão geopolítica, a questão de defesa e, principalmente, ter armas de ataque, coisa que o Japão não tem desde o final da Segunda Guerra Mundial. O Japão hoje opera 2 porta-helicópteros muito importantes que estão sendo convertidos em porta-aviões que vão operar o F-35B, que é um dos aviões mais modernos do mundo, que vai ter decolagem e pouso verticais. Ou seja, o Japão, se colocar toda a sua capacidade produtiva, intelectual e financeira na produção de equipamentos de defesa, em pouquíssimo tempo o Japão se tornará em uma potência. A Coreia do Sul é um dos principais países do mundo na produção de navios, por exemplo. Eles têm expertise nessa área, grandes estaleiros, e também vai poder se modernizar muito, sem falar que ambos contam com amplo apoio dos Estados Unidos. Ou seja, o Ocidente não está de brincadeira, os Estados Unidos também não estão colocando aí os seus aliados de prontidão, enviando por enquanto aquela força que eles precisam para se defender, para intimidar o adversário, mas liberando as amarras para que esses países possam inclusive andar por conta própria e desenvolver as suas próprias armas para fazer frente às ameaças de Rússia, Coreia do Norte, China e lá na região do Oriente Médio, principalmente ao Irã. Mas e você? O que você acha dessa atitude dos Estados Unidos de enviar um porta-aviões nuclear para a Coreia? Sem dúvida nenhuma, isso sobe o tom do diálogo. Os Estados Unidos não vai falar olhando para baixo, não, vai falar olhando para cima, olhando no olho, falando: olha, o que eu tenho aí do lado de vocês e o tamanho do estrago que eu posso causar. Você acha que os Estados Unidos acerta ou erra no envio desse porta-aviões? Quero saber sua opinião, coloca aqui nos comentários, porque a sua opinião é importante demais aqui no canal. Vamos mudar de assunto, saindo da Ásia, indo lá para o leste europeu, mas infelizmente, ainda falando de conflitos, a Ucrânia está muito perto de receber um dos melhores sistemas antiaéreos do mundo. E olha, a Ucrânia precisa muito, porque diariamente ela está sendo castigada por bombardeios russos que caem na infraestrutura das cidades ucranianas, que caem em áreas civis e acabam levando aí, a
muitas pessoas, muitos civis, e aí só um ponto interessante. Você tem visto o presidente do Brasil, o anão diplomático, o Lula, falando alguma coisa a respeito disso? Falando das atitudes de Vladimir Putin lá na Ucrânia? Não, você não vê, né? Você só vê aquele anão diplomático falando que o Zelensky, ele deve estar gostando da guerra. Infelizmente. Só uma coisa que eu lembrei aqui, uma coisa revoltante desse presidente minúsculo, pequeno, que o Brasil acabou elegendo. Se liga aí nas letrinhas pequenas. Aliás, primeiro se liga na manchete de O Globo e olha só o que ela diz. Estados Unidos anunciam que vão priorizar entregas de sistemas de defesa aéreo Patriot para a Ucrânia. É o sistema patriota, né? São os patriotas que defendem aí os céus dos Estados Unidos, agora vão defender os céus da Ucrânia contra drones, contra ataques aéreos dos mais diferentes tipos. Letrinhas pequenas para você entender. O governo dos Estados Unidos confirmou nesta quinta-feira que vai priorizar as entregas de mísseis antiaéreos, em especial do sistema Patriot para a Ucrânia, atendendo a um pedido de Kiev para que países aliados ajudem a fornecer um sistema de defesa. A decisão vem uma semana depois do presidente americano Joe Biden prometer enviar mais mísseis aos ucranianos após anunciar um pacto de segurança firmado entre os dois países. Lembra aquele pacto de segurança de 10 anos que eu comentei com vocês, que foi assinado lá na Suíça por ocasião da reunião do G7, juntamente com a reunião de paz para o conflito da Ucrânia, que na prática não deu em nada, né? Até porque não tinha de fato o outro interlocutor, que seria a Rússia, e também não definiram enviar tropas e os armamentos mais modernos para que a Ucrânia possa efetivamente vencer esse conflito. O que eu acho que vai acontecer nesse conflito da Ucrânia? De verdade, esse conflito vai se arrastar e se arrastar e se arrastar. E eu acho que começa a entrar como uma espécie de tática do Ocidente, em especial dos Estados Unidos, desgastar a Rússia. Uma guerra de atrito entre Rússia e uma Ucrânia financiada e bem armada pelo Ocidente vai, ao longo dos anos, desgastando e deixando a Rússia cada vez mais fraca. O problema é que quem mais vai sofrer com isso, adivinha quem é? Sim, o povo ucraniano. Esse vai sofrer demais, mas eu não acredito, que a OTAN, vai entrar diretamente de cabeça nesse conflito, enviando soldados, tropas, nada disso, nem que vão entregar as armas mais modernas, aquelas armas de ataque que poderiam chegar até Moscou para fazer ataques no território russo. Também não acredito que isso vai acontecer. Eles vão sempre manter a Ucrânia numa posição de combater, né, as forças russas, mas sem conseguir vencer efetivamente. Talvez um pequeno avanço, depois um pequeno recuo, um pequeno avanço, um pequeno recuo, e eles vão ficar ali mais ou menos onde já estão para desgastar a Rússia. Bom, esse é um ponto de vista meu aqui. Gostaria de saber o que você acha dessa teoria aqui que eu acabei criando. Segundo parágrafo aí sobre o envio de mísseis Patriot. O governo dos Estados Unidos tomou a decisão difícil, mas necessária, de redefinir a prioridade das entregas planejadas de curto prazo de vendas militares a outros países, particularmente de mísseis Patriots e NASAM, para o envio à Ucrânia, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, com esse nome aqui, aos repórteres, destacando que as entregas para Taiwan e Israel não serão afetadas. Isso demonstra nosso compromisso com o apoio a nossos parceiros quando eles estão diante de um perigo existencial. Meu amigo, Estados Unidos tá tipo Papai Noel, distribuindo armamento para todo mundo e, claro, lucrando muito com isso. Como eu sempre falo, na geopolítica internacional não existem países bonzinhos, existem interesses. Estados Unidos tem interesse na sua zona de influência e tem interesse, em lucrar. Então, esse sistema de mísseis não vai apenas para a Ucrânia, mas vai também para Taiwan. Taiwan que se prepara há tempos, porque ele sabe que cedo ou tarde uma invasão chinesa vai acontecer no seu território, na sua pequena ilha. E Israel, esse aí precisa de cada vez mais mísseis para se defender daquele horizonte de barbárie que o cerca, né? Aquele oceano de ditaduras que estão ao redor da democracia israelense. Quando eu digo isso,
Talvez os haters já pensem, lá tá ele falando de Israel, que é um país maravilhoso. Não existe esse país maravilhoso, não existe país bonzinho, já falei isso no próprio episódio de hoje, mas sem dúvida nenhuma, comparar Israel às ditaduras teocráticas, quase que monarquias absolutistas do século XVI, que secam Israel, bom, é até brincadeira. Então Israel precisa muito desses mísseis, até mesmo para fazer aí, para municiar o sistema do domo de ferro, que, como eu já disse no vídeo anterior, os Estados Unidos têm graves preocupações porque ele pode ser vencido através de um ataque de saturação. Estados Unidos enviando o que ele tem de melhor, pelo menos uma parte do que ele tem de melhor, para os seus aliados se defenderem. E aí, o que você pensa disso? Você acha que os Estados Unidos acordou? Agora, de fato, vai ligar aquele modo da época lá da Guerra Fria, onde ele mandava equipamentos militares, treinamento, para todo mundo que era aliado para manter a sua zona de influência? Meu amigo, o xadrez da geopolítica está cada dia mais complexo, as peças estão se posicionando e os peões estão cada dia mais perto um do outro. Para qualquer coisa acontecer e desencadear um conflito de grandes proporções, tá facinho. Mas eu vou estar aqui para ver, para te contar e para analisar tudo. Obviamente que da minha ótica, mas é por isso que os comentários estão abertos, porque eu quero saber o que você pensa de tudo isso que eu trago para você, dessas notícias e dessa postura dos Estados Unidos muito mais aberta em organizar e defender os seus aliados mundo afora, seja na Ásia, seja na Europa. Quero saber sua opinião, coloca aqui embaixo nos comentários. Agora é o seguinte, chegou até aqui, gosta do meu trabalho, gosta do Atualizei? Então eu vou te pedir uma força, uma moral gigante. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar aqui, logo do canal, tá aparecendo aqui agora, vem cá, clica aqui, se inscreve no canal, ajuda a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Você pode dar essa moral, dar essa força, deixa seu comentário, badala o sininho das notificações e deixa seu like. Pensa num negócio importante, é esse seu like que não te custa nada, mas aqui pro canal, olha, é de uma relevância gigantesca. Então não se esquece, clica aqui, vem pro lado de cá, dá essa força, essa moral. Eu volto amanhã com mais um episódio do Atualizei. Fica com Deus, eu fui.